Cara, eu confesso pra vocês que tem muito a ver com o meu mercado, que é o mercado imobiliário, mas eu não entendia zero de energia, zero. Eu só entendia do boleto da concessionária que eu pagava, eu não sei nem o que eu tô pagando, na verdade. Porque eu falei, cara, não é possível que a galera não entenda esse mercado. Não é possível que tenha oportunidade nesse setor e desse jeito que estão me prometendo aqui e as pessoas não acordaram pra isso ainda. Então a gente que é empreendedor tem mais facilidade, né, de pegar oportunidades, de ver o filho ali do negócio. Tem muito a ver com o meu mercado, que é o mercado imobiliário. Em vez do cliente comprar um imóvel com a minha concorrente, ele vai comprar comigo, porque além do imóvel eu tenho um desconto na energia que ele já paga. Porque imagina você vender um produto, na verdade você entregar um produto que você não cobra, porque é desconto. Imagina um produto que você não precisa convencer a pessoa porque ela já usa energia. Imagina você dizer que ela vai pagar menos sem pagar nada adicional. Imagina ela ter um clube de benefício. Imagina tudo isso em um mercado que tem mais de 90 milhões de consumidores. Só não faz 10 mil por mês nesse mercado quem é preguiçoso efetivamente. Mas ele não conhece ninguém que parou de usar energia. Na verdade, usa todos os dias, há muitos anos, paga mais caro e vai continuar aumentando a conta de energia. Qual é o negócio que todo mundo sonha? É um negócio que tem escala, que tem margem e que tem recorrência. As pessoas elas querem tá boas pra começar. Primeiro tu começa pra depois ficar bom. Seja bem-vindo a mais um Sunnycast, pessoal. Voltando a fazer aqui nossas gravações, de novo com novidades, e é sempre legal vir fazer uma gravação aqui com o Sunnycast, trazendo coisa nova. Sunnycast, para quem não conhece ainda, para quem está conhecendo a gente agora, é o podcast da Sunny. E o nosso conceito é trazer pessoas que trabalham, que colocam a mão na massa, que fazem acontecer. É mais prática do que teoria, porque o mercado de energia ele é feito de quem realmente transforma, empreende, trabalha e está mudando esse mercado todos os dias. A gente tem uma grande novidade aqui hoje, porque pela primeira vez um novo co-host que já esteve do lado de cá e agora está do lado da gente aqui, meu amigo Augusto Moraes. Seja muito bem-vindo aqui ao seu podcast de estreia, cara. De estreia, responsabilidade, não sei quantos episódios? Rapaz, já tem mais de 20 e pouco. Mais de 20 episódios. Quanto, turma? Uns 30 e pouco, né? Sei lá. Depois você vê aí no canal, você vai fazer uma maratona aí, mas, cara, é um prazer enorme estar aqui, né? Boa. Muito bom não estar junto só nesse podcast, mas estar junto no dia a dia e construindo esse negócio, a Sunny. Né? Hoje aqui do lado de co-host, já tive uma entrevista ali do outro lado, daqui a pouco vocês vão conhecer nosso convidado. Mas, cara, tenho certeza absoluta que, para mim, não só para mim, é um marco, né? De começar uma nova trajetória, um novo responsabilidade aqui como co-host, porque, cara, a gente tem que comunicar para quem constrói, a gente tem que comunicar para quem quer entender do mercado de energia, mas não só isso. Eu quero comunicar para quem sabe que o mercado de energia é um grande mercado para empreender. Então existe uma oportunidade por trás aqui do microfone, mas existe também uma responsabilidade do nosso lado. Então, cara, prazer enorme, e eu tenho certeza que hoje vai ser do caramba, para não dizer outra palavra. É isso aí. Né? Pra galera não reclamar depois. Pra manter a linha, mas vai ser bom pra caramba. Prazer enorme estar aqui, meu irmão. Boa. Galera, a gente fala muito sobre empreendedorismo, a gente fala muito sobre investimento, a gente fala muito sobre leis e tudo que importa no mercado de energia. E hoje a gente vai falar sobre quem de fato educa o público a entrar no mercado de energia, mas como cliente, aquele clientinho que recebe o desconto, que entra em energia por assinatura, que começa a conhecer a liberdade de você se relacionar com a energia. Afinal de contas, Sunny é escolher ser livre. Então a gente está trazendo aqui um tema muito legal, que é a nova profissão do mercado de energia. Com a abertura do Mercado Livre, que está chegando, passa rapidinho, em 2028, vai ter uma grande quantidade de novos profissionais, que são os assessores de energia. E hoje temos um assessor de energia aqui na mesa, o grande Glardo, que está com a gente desde o início do projeto, que não faz muito tempo, tem só uns 2 meses, 3 meses que a gente lançou o projeto de assessor de energia, e o Glardo já vem se destacando, já bateu o nível, já é uma liderança dentro de todos os assessores que fazem parte do nosso ecossistema. Esse cara já trouxe uma equipe própria, já ganhou dinheiro, que eu não sei se ele vai querer falar aqui, já ganhou dinheiro aqui, já está transformando a vida dele, é um empreendedor nato, vem de mercado tradicional de real estate, né? Mercado de imóveis. Eu estou fazendo uma prévia apresentação aqui do nosso convidado para justamente fazer uma pergunta simples e direta.
Cara, como que você decidiu entrar nesse mercado de energia como assessor de energia? Legal. Primeiramente, agradecer, né, esse convite, Saulo, Augusto. É uma honra estar aqui presente aqui nesse... Acho que é o primeiro assessor de energia aqui, se eu não me engano, né? Então é uma responsabilidade também, né? E é muito gratificante a gente por estar construindo esse trabalho junto com vocês, né? Mas, cara, primeiramente eu gosto de falar um pouco quem eu sou, né? Para as pessoas me conhecerem mais a fundo. Meu nome é Glardo, tenho 30 anos de idade, cristão, pai de 3 rapazes, casado com a Samile. Venho do mercado tradicional, como você falou, né? Então hoje eu sou corretor de imóveis e tenho a minha própria imobiliária, então isso é importante falar. E também já sou empreendedor desde que eu me conheci por gente. Já atuei no mercado de marketing de rede, né? Que hoje é esse mercado que vem crescendo e acoplando, né, dentro da profissão de assessor de energia junto com a Sani durante quase 10 anos, né? Então eu trabalhei com isso quase 10 anos. E quando o Augusto me fez o convite, né? Isso foi numa sexta-feira, 10h30 da noite. Eu tava saindo de uma reunião com um cliente da imobiliária, ele me ligando, eu falei, cara, espera aí que já eu te ligo. E aí 10h30 eu saí, eu falei, posso te ligar? Ele falou, tô saindo da empresa também. Eu falei, cara, então vamos se ligar. E aí 10h30 eu liguei pra ele, ele me explicou, me convidando pra uma reunião no dia seguinte, 9 horas da manhã. Isso já era um teste, viu? Era um teste, Será que ele quer mesmo? Sábado, era pra saber se tava disposto, né? Exatamente. E aí eu falei, cara, vamos lá, ligar, né? E aí eu conheço o Augusto da parte, tanto do marketing, né? Também como empresário, né? Eu falei, cara, esse cara vai querer me oferecer alguma consultoria empresarial, né? Foi isso que eu pensei. E ele falou, cara, vai ter uma reunião 9 horas da manhã no dia seguinte pra alguns empresários. Aí eu falei, realmente é uma consultoria, vamos ver. E eu falei, cara, é daqui de Fortaleza, é um cara que eu tenho credibilidade, vamos conhecer a oportunidade. E aí fui no dia seguinte na sede da VORP, né? Que hoje é a extensão ali da Sani. E eu fui lá e quem tava lá era o Saulo sentado, o Yuri em pé e o Augusto no lado da televisão, né? Eu falei, rapaz, cheio de blusa, gente com a blusa da Sani. Eu falei, Sani, o que é isso aqui? Sani. E aí ele começou a falar sobre energia. Cara, eu confesso pra vocês que tem muito a ver com o meu mercado, que é o mercado imobiliário. Mas eu não entendia zero de energia, zero. Eu só entendia do boleto da concessionária que eu pagava, eu não sei nem o que eu tô pagando, na verdade. E eu falei, cara, vamos conhecer. E aí o Augusto apresentando, e naquele negócio fez um boom, um choque de realidade na minha cabeça. Porque eu falei, cara, não é possível que a galera não entenda esse mercado. Não é possível que tenha oportunidade nesse setor e desse jeito que estão me prometendo aqui, e as pessoas não acordaram para isso ainda. Então a gente que é empreendedor tem mais facilidade, né, de pegar oportunidades, de ver o filho ali do negócio. E quando o Augusto falando e eu só pensando, bicho, é isso, e eu pensando na minha carteira de cliente, cara, bizarro. E aí foi quando eu entendi, né? E depois a gente teve um segundo momento ali no mesmo dia, né? Pra conversar mais intimamente ali com o Saulo, com o Yuri, pra conhecer, né? O Augusto tirar algumas dúvidas da gente. E aí eu só ouvindo, né? Eu acho que nesse dia, não sei se vocês recordam, mas eu tava mais ouvindo do que falando, por não entender. Eu tava ali como ouvinte. E aí eu falei, cara, inicialmente, a minha ideia foi trazer um diferencial comercial pra minha empresa. Né? Então eu nem pensava em montar equipes, assessores, nada. A minha ideia era, cara, é uma oportunidade, tem muito a ver com o meu mercado, que é o mercado imobiliário. Sim. Em vez do cliente comprar um imóvel com a minha concorrente, ele vai comprar comigo, porque além do imóvel eu tenho um desconto na energia que ele já paga. E ele vai pagar na casa nova. Então essa foi a minha ideia. Sendo que quando eu comecei a estudar, tá mais próximo, entender a estrutura da Sani, a visão de vocês, saber aonde a Sani quer chegar e quem ela já era, né? E eu podendo pegar uma fatia desse bolo, eu falei, irmão, eu preciso acelerar. E aí a gente tá aqui hoje, né? Conversando e contando um pouquinho dessa história. Muito bom, muito bom. E a galera não tem noção, Glardo, eu queria até depois direcionar esse assunto, que a galera não tem noção do tamanho do mercado, do tamanho da oportunidade e principalmente a simplicidade que é o mercado de energia. O mercado de energia, eu costumo dizer que qualquer pessoa que tenha disposição e não seja preguiçosa, ela consegue fazer 10 mil por mês. Qualquer pessoa. Porque imagina você vender um produto, na verdade você entregar um produto que você não cobra, porque é desconto. Imagina um produto que você não precisa convencer a pessoa porque ela já usa energia. Imagina você dizer que ela vai pagar menos sem pagar nada adicional. Imagina ela ter um clube de benefício. Imagina tudo isso em um mercado que tem mais de 90 milhões de consumidores. Só não faz 10 mil por mês nesse mercado quem é preguiçoso efetivamente. E quando a gente olha para esse mercado, além da tua decisão, além de, cara, do teu motivo, e aí quando tu diz, cara, eu vim conhecer, eu vim entender o tamanho da estrutura, o tamanho do mercado, para onde a Sani, né, quer chegar, onde quer chegar, né? Beleza, tem a Sani, mas tem o Glardo dentro da Sani. Sim. Quando o Glardo enxerga essa oportunidade para a vida dele, aonde que o Glardo se enxerga daqui a 1 ano, 2, 5 anos? O que o Glardo enxergou além de, cara, era só uma parceria comercial. Sim. Mas agora não, meu irmão.
Aqui é um negócio que pode transformar a minha casa, a minha vida e de dezenas de milhares de pessoas através da tua decisão. E como é que tu enxerga esse futuro para o Glardo através da Sunny? Legal. Cara, vamos lá. Primeiro eu acho que é importante falar o que me fez tomar a decisão de desenvolver o negócio, né? E a Sunny, ela foi muito assertiva e, enfim, vocês, na parte, quando se fala pra mim, Glardo especificamente, que o meu mercado, ele não, pelo menos eu trabalho com venda de imóvel, né? Então o meu mercado, ele não tinha, era uma dor, que era a recorrência. Né? Que isso nos dá, querendo ou não, uma qualidade de vida, né? Que é a renda passiva. Então, para eu construir isso no mercado, ou eu trabalharia com aluguel, né? Sendo que aí muito gasto, investimento e capital e tudo mais, ou eu tenho que comprar muitos imóveis para poder botar para alugar. E quando eu entendi o que você mesmo falou, cara, eu até brinco do lado de cá, falando como assessor agora, que a principal objeção que eu escuto na rua é o quê? Glardo é muito bom para ser verdade. E é como você disse, é impossível alguém questionar esse produto. Né? E até eu fui um cara desse. É tanto que a primeira conta de energia foi da minha casa. Inclusive eu recebi o boleto hoje com desconto. Recebi o boleto hoje. Então assim, hoje a minha visão do negócio não é somente a parceria comercial, né? Hoje eu me imagino parte da Sunny mesmo, como empresa. E agora, claro, a gente vem construindo esse resultado. Então a visão da Sunny é muito clara, que é ser a maior varejista do Brasil. E eu sempre entrei nesse segmento, no empreendedorismo, não para ser mais um. Né? Eu sempre quis fazer a diferença na minha casa, primeiramente, mas isso exponenciar na vida de outras pessoas. E hoje, dentro da minha visão, a melhor ferramenta que eu tenho hoje para transformar isso é a Sunny. Né? Então, hoje a gente tem um certo resultado aqui dentro, que a gente vai falar isso mais para frente, mas com certeza, daqui a um tempo, respondendo o que você me perguntou de visão, cara, tenho certeza que não muito tempo, 1 ano, 2 anos, que é pouco tempo, na minha visão. A gente está do Brasil inteiro, a gente tem mais de 5, 10 mil pessoas no time, mais de 50, 100 mil clientes sendo beneficiados com a Sunny e está ganhando aí um bom dinheiro. Né? O que é um bom dinheiro? Fala aí, mano. Fala o que é um bom dinheiro. 1 ano. Imagina, o Glardo tem 1 ano de Sunny, tá desenvolvendo um negócio. Legal. O que tu acredita efetivamente? Qual é a tua convicção de ganhos no CPF Glardo através disso? Bacana. Cara, assim, ó, eu vou dizer Glardo, mas vou dizer Glardo e você que tá aí do outro lado. Cara, como você disse, só o preguiçoso não ganha 10. Mas se o cara for disposto a trabalhar e o cara tiver um mínimo de preparação, que isso a gente aprende no tempo, cara, a minha visão é daqui a 1 ano tá ganhando aí 100 mil por mês aqui na Sunny. Né? E o melhor de tudo é renda passiva. Né? Então, eu ter o que eu não tive até hoje, que é qualidade de vida. Né? Então, esse foi o principal motivo, né, para eu entrar no negócio. Claro, a gente precisa abdicar no início de muita coisa, mas eu sempre abdiquei e não construí essa renda passiva, essa tal de renda passiva. Muito legal. E hoje é claro para mim, entendeu? E aproveitando, Saulo, para te pedir para tu fazer esse comentário, muita gente aqui que talvez vá assistir, ela não entende a estrutura do programa Sunny Partners, né? Esse programa de expansão da Sunny através do assessor de energia. E o Glardo trouxe sobre renda passiva, né? Como é que a pessoa que está do outro lado ali, que talvez ainda não é assessor, mas quer pegar a curva de crescimento, que eu acho que é interessante a gente comentar da curva de crescimento, qual a lógica por trás desse negócio. Mas o que é essa renda passiva? Quais são as fontes de renda que de fato um assessor pode ter e por que ele está falando assim, cara, isso me traz liberdade, né? Eu tenho família, eu quero uma renda passiva, eu quero uma segurança a mais. Né? Muito bom. A Sunny, ela constrói hoje no mercado de energia um conjunto de soluções de eficiência energética. Energia para assinatura é você trocar da sua concessionária tradicional que você é preso a ela para uma energia limpa e barata com desconto. Aluguel de telhados é quando você quer ter o kit solar no seu telhado, mas você não quer financiar ou comprar. Você paga uma assinatura e depois o equipamento é seu. Baterias é quando você tem um sistema de armazenamento de energia que te dá conforto, segurança, ou muitas vezes é necessário para o teu tipo de negócio ou para a sua necessidade. Usinas de investimento é um dos produtos de investimento. Na minha visão, eu sei que eu trabalho com isso, mas tenho que puxar para a minha brasa, né? Que mais tem um mix de rentabilidade e segurança no mercado. Você está atrelado à energia, que é um ativo que todo mundo vai continuar consumindo e que recebe dividendos todos os meses. E ainda tem o mercado livre. Então, o assessor de energia ele consegue trabalhar com 5 soluções e, em cima dessas soluções, construir um comissionamento por indicação de negócio que tem um pagamento à vista e um pagamento sobre o que aquele cliente está consumindo, que é a recorrência. Agora, uma coisa é você ter uma recorrência em cima de produtos fabricados.
Agora, outra coisa é você ter recorrência em cima de energia. Todo mundo compra energia todos os meses, mas o assessor não precisa vender para o mesmo cliente recorrentemente. Ele vende uma vez. Aquele cara fica... E ganha o sempre. nosso LTV, cara, é para mais de 2 anos. E não precisa ficar ligando, ei, paga a tua conta aí, né? Exatamente. Então, a gente entrega todo um ecossistema de soluções, uma tecnologia, que é muito importante dizer, que é praticamente uma ferramenta de trabalho, e esse assessor de energia só precisa de vontade, celular, internet, cara, e pronto. E fazer o negócio E acontecer. fazer o negócio acontecer. Até pegando esse gancho que você falou, que foi uma coisa que me assustou, tá? Sendo bem sincero. Eu venho do mercado imobiliário. Quando... Eu acho que eu estudei do Augusto isso, né? Ele falando que usina de investimento, né? Que eu não... Pra mim não era... Era não era termo novo. novo, Até né? concessionário. Esse nome que você falou aí pra mim, eu não sabia nem o que era concessionário. Enel, né? Pra mim Equatorial, era né? concessionário de carro, né? Então, pra mim era Enel, enfim, Energisa e tudo mais. Mas quando ele me falou de usina de investimento, que dependendo do estado, cara, dá 2% ao mês. Líquido, né? isso. Dá 2,5% ao mês. Eu falei na hora, com alguns clientes que eu tenho de imóvel, como uma carteira a mais de investimento. Sim. Né? Porque dentro do mercado imobiliário, até os clientes mesmo falam isso, né? Cara, eu não vou investir meu patrimônio 100% imóvel. Sim. Mas é um que me gera segurança e tudo mais. E quando eu entendi justamente isso que você tá falando, como assessor do lado de cá, e eu não tinha o conhecimento, né? Cara, existe um mercado que todo mundo usa, que é obrigado, né? Que nem comida. As pessoas elas precisam usar e estão usando cada vez mais. Que isso gera uma receita líquida de 2.000%, dependendo do estado. No bolso do investidor, cara, eu fiquei doido. E é o mercado, como o Saulo falou, anticrise. Porque tu imagina o seguinte, qual que é a bebida mais consumida do planeta? Água. A segunda bebida mais consumida do planeta é Coca-Cola. Só que eu, vocês e quem está assistindo, ele sabe que tem alguém que ele conhece, que deixou de usar Coca-Cola, deixou de consumir Coca-Cola, mas ele não conhece ninguém que parou de usar energia. Na verdade, usa todos os dias, há muitos anos, paga mais caro e vai continuar aumentando a conta de energia. E quando a gente traz uma opção inteligente para esse cara, para ele consumir com desconto, para ele ter outro clube de benefício, ele ter várias soluções, sem ele precisar tirar R$1 do bolso, é um negócio quase que, cara, sem competição. Total. Eu não tenho uma objeção. A objeção que a gente tem é, cara, é bom demais para ser verdade. Sabe qual é o bom? Que é verdade. Né? E puxando esse gancho, eu sempre costumo dizer o seguinte, qual é o negócio que todo mundo sonha? Qual é o negócio que todo mundo sonha? É um negócio que tem escala, que tem margem e que tem recorrência. O que é um negócio que tem escala? É um negócio que eu posso ir a nível Brasil, que eu posso ter milhares de clientes sem precisar aumentar a minha estrutura de custo operacional. Um segundo característica é um negócio que tem a margem. Não adianta eu faturar 1 milhão e gastar 1 milhão. Sim. Agora, se eu tiver 1 milhão de faturamento e tiver meio milhão só, né, de custo, eu tenho 50% de margem. Então, é um negócio com margem muito agressiva aqui. Né? E a terceira característica é um negócio recorrente. Eu coloco o cliente, eu não preciso ficar de novo renegociando com o cliente, porque ele já consome todo mês energia. Ele tem que pagar o seu boleto da conta de energia todos os meses e eu sou remunerado por isso. Então eu faço uma carteira de cliente que escala porque um vai indicando o outro, um vai trazendo o outro, um vai trazendo o vizinho, vai trazendo outro assessor, vai trazendo outro potencial cliente, que fica escalável porque eu não precisei contratar vendedores para poder trazer mais clientes. Né? As pessoas se associam e as pessoas se indicam, como é no Uber, como é no iFood, como é qualquer outro empreendimento que chega no Brasil novo e as pessoas vão se indicando. Tem muita margem, porque eu não tenho um custo operacional e nem risco operacional por conta disso. E, cara, e tem muita recorrência, renda passiva, que eu não preciso trabalhar de novo para ganhar de novo. Na verdade, o meu ganho aumenta mesmo que eu pare. Por que o ganho na energia da assinatura ele aumenta mesmo que você pare de recrutar novos clientes? Porque todos os anos a conta de energia no Brasil, em média, cresce 7% a 8% ao ano. Encarece 7% a 8% ao ano. Se ela cresce 7% a 8% ao ano, eu já tenho 1.000 clientes esse ano. No próximo ano, concorda que esse 1.000 cliente vai continuar pagando a conta de energia porque ele precisa, ele é obrigado a pagar para poder consumir energia? Sim. Só que ele vai pagar mais caro. E eu ganho em cima do pagamento da conta de energia. Se eu ganho em cima do pagamento da conta de energia, ela cresceu, a minha rentabilidade, a minha renda passiva cresce. Então, para mim, é um mercado que não tem como competir. Não tem como, porque qual é o mercado que compete com um produto que é gratuito, eu não vendo, com um produto que, cara, todo mundo usa, que eu não preciso ensinar, que eu não preciso, de fato, convencer o cliente que ele precisa, um produto que, cara, existe um mercado, um TAM, um tamanho de mercado gigantesco e que ele só continua crescendo e que ele está encarecendo para o cliente final e ele quer soluções mais baratas. Qual é o mercado que consegue
competir com esse mercado. Que se você tiver, me convida porque eu quero conhecer. Cara, é bizarro. É bizarro. É bizarro. E falando nisso, Saulo, acho que é interessante até para tangibilizar. O Glardo tem 80 dias, você falou, né? Sim, 80 dias. 80 dias de negócio. Quantos assessores tu tem na tua equipe? Certo. Né? E quanto que tu projeta de assessor até o final do ano? A gente está agora gravando agora em julho, meados de julho de 2026, para você que está assistindo Dia 17, depois. se não me engano. Dia 17 18 né? de julho, né? 17 de julho de 26. Quantos assessores tu imagina que vai ter até final do ano? Então tem aí menos de 6 meses até o final do ano. E qual que é a renda que tu projeta, de acordo com o crescimento que tu está tendo, qual que é a renda do projeto? Então, nesses 80 dias que você tem, qual que é a tua projeção quando a gente olha para números mesmo? Legal. Cara, hoje... Até eu chegar aqui, né? Porque todo dia o negócio vai se multiplicando, né? Mas até eu chegar aqui eu tô, né? Com 310 pessoas no meu grupo, né? 80 dias. Em 80 dias. 310 pessoas em 80 dias. Desses 310, eu, Glardo, trouxe 27 diretos. E aí entra já um poder de multiplicação, né? E que eu acho que isso também nos dá liberdade como empresário, como empreendedores. Então, e sem custo, que é o principal, né? Então eu sei como é custo de empresa, eu tenho uma empresa também. Então, cara, é fantástico. Então hoje 310 pessoas, a minha projeção no final do ano é ter pelo menos 2.500 pessoas na rede, né, assessores, 2.500 pessoas na rede, porque se é matemática, cara. Se 80 dias eu fiz 310 sozinho, porque eu comecei só, o negócio agora, a partir de hoje pra frente, não é o Glardo só, agora é o Glardo mais 309, né? Então o poder da multiplicação é para ser mais rápido. Eu tô sendo realista, não é nem otimista nem pessimista, é realista, ter lá projeção realista 2.500 pessoas. E ganhos, cara, a minha meta, o meu objetivo, acho que eu já comentei com vocês, mas é um objetivo de pelo menos 50 mil por mês. Eu quero terminar dezembro ganhando 50 mil por mês com o negócio. Cara, muito bom. Uma coisa que você trouxe aqui, que eu queria frisar e queria te ouvir. Quando eu conheci a Sunny, eu não sabia nada de energia. Sim. Quando eu fui para a reunião com vocês falavam sobre energia, aquilo era tudo muito novo para mim, e eu achava que energia era só para quem era engenheiro eletricista. Sim. Ou quem trabalhava na Enel e tudo mais. Exatamente. O mercado de energia ele já traz essa roupa da complexidade. A própria conta de energia, né? Quanto custa não entender o que você paga, porque ninguém entende a conta de energia. Sim. Aí, 80 dias depois, tu tá com uma rede de assessores com mais de 300 pessoas. Comenta pra mim, como é que tu chega pra um cara que ainda não conhece e tu fala sobre esse mercado pra ele? Cara, legal. Essa pergunta é interessante porque, assim, eu não entendia de energia, mas eu sabia que eu tinha que consumir, né? Eu acho que entendeu a complexidade do produto, eu acho que... Eu levo uma frase comigo que o feito é melhor que o perfeito, né? Eu levo isso comigo. Então, eu entendi o modelo, eu entendi a visão da Sunny lá atrás. E no começo, pra eu pegar as primeiras pessoas, foi vendendo a visão que eu tinha, né? E as pessoas, elas compram de pessoas, né? Eu comprei a reunião do Augusto, do Saulo, do Yuri e tudo mais. Então, hoje a minha abordagem, quando se é para trazer um novo assessor, é visando o pouco que eu venho estudando, porque quando eu entro numa coisa, acho que o TDAH ajuda, né? O TDAH existe o hiperfoco, né? Então a gente estuda e tudo mais. Hoje eu já sei ler uma fatura melhor do que há 80 dias atrás. Cara, e até abrindo um parêntese aqui. Quando a gente começa a estudar a energia, a gente vê, cara, o consumo mesmo. Quanto a gente paga, a gente fala, cara, é bizarro o negócio. Quanto é imposto e quanto é o consumo. Começa a ficar com raiva, né? Começa a ficar puto, né? Depois você nem posso falar aqui, mas... cara, é puto mesmo. Porque, cara, eu pago lá... Eu vou abrir aqui. Na minha casa era R$700 de energia, cara, que eu pagava. Agora veio esse mês, agora com desconto, 545. Tá bom. Pra mim foi maravilhoso o desconto. Mas quando a gente vai estudar a fatura, que não precisa disso para começar, tá? Eu não aprendi isso no começo, é importante deixar isso frisado, porque as pessoas elas querem começar sabendo tudo para iniciar. Isso. Né? Eu acho que... Isso é um paradigma, cara. É um paradigma. Eu acho que não só aqui na Sunny, acho que em todo negócio, né? As pessoas elas querem tá boas para começar. Primeiro tu começa para depois ficar bom. Eu tenho essa filosofia comigo. Então todo mundo pode ser assessor? Cara, 100%. Eu digo até que minha avó. Né? Eu falei com ela, minha avó é uma das clientes da Sunny. E eu tô tentando trazer ela pra ser assessora. Né? Ela vai pra academia, tem as amigas lá da academia e tudo mais. E eu falei, vó, todo mundo quer desconto. E a gente tá num país que as pessoas... Cara, eu brinco muito com a minha rede, que eu falo assim, cara, se a gente cobrasse R$1.000 pro cara ter o desconto na energia vitalício, talvez a galera acreditava mais do que ser gratuito. Sim. Né? Porque as pessoas elas têm essa dor, elas têm essa desconfiança. E é natural do Brasil.
né? É muito bom para ser verdade. Então, a minha abordagem é muito simples. Eu falo assim, cara, faz sentido para ti consumir com desconto sem gastar nada? Aí a pessoa começa a perguntar, mas da onde é que vem esse consumo? Por que é o desconto e não sei o que e tudo mais? Aí eu minimamente hoje eu tenho conhecimento. E aí entra o segundo pilar, que eu acho a importância do patrocínio responsável. Né? Então eu como líder da minha rede, eu preciso ser o primeiro cara a estudar, eu preciso ser o cara que mais aprendi. Para quando um novo assessor entra hoje, eu poder dar um suporte para ele. Para quando ele tirar uma dúvida do grupo, eu estar lá junto com ele, ele vai pra rua, eu vou com ele. Então eu gosto disso. É a minha forma de liderar. Eu acho que líder ele lidera pelo exemplo. Então eu não sou aquele cara, vai, se vira, vai pra rua. Não, eu vou junto pra rua. Até pra eu ter como cobrar esse cara. Né? E aprender as objeções principais. Então, cara, é mais simples do que a gente imagina. Por incrível que pareça. Não só o desconto, mas também a rede. É muito mais simples do que a gente imagina. É só as pessoas abrirem a boca. Muito bom, cara. Muito bom. Cara, o modelo de negócio é bizarramente fácil de fazer, né? A palavra realmente é essa. É fácil. Às vezes a gente tem cuidado pra falar fácil, mas, cara, vamos dar o nome certo às coisas, né? Cara, é fácil de fazer. Né? Porque o mercado gigante, o mercado que todo mundo usa, que a gente já falou aqui. E Glardo, dentro desse contexto da pergunta do Saulo ainda, acho que cabe. Beleza, cara. Eu chego, eu abordo, faz sentido pra pessoa... Mas esse negócio é para todo mundo, mas nem todo mundo vai ter grandes resultados. Ter resultado vai ter. Porque se o cara entrar, colocar a própria conta e ele parar, cara, ele vai ter retorno. Sim. Só por virar assessor e colocar a própria conta, ele já ganhou algo. Só dele, da família, dos amigos, já deu dinheiro. Pô, já deu dinheiro, já ganhou comissão. Ele ganha comissão sobre a própria conta, inclusive. Sim. Isso. Já criou a renda residual dele mesmo, né? Já ganhou a renda residual e tem desconto na própria conta. Então, assim... então não tem nem como dar errado. Não existe a possibilidade desse negócio dar errado, porque se ele entrar, colocar a própria conta, ele já ganha dinheiro. Aí tem a conta da mãe, dos 2, 3 amigos, e familiar, 2, 3 familiar, ele já fez uma rendazinha recorrente ali, mesmo que pequena. Sim. Mas qual que é os princípios, ou fundamentos, ou características, ou habilidades que o Glardo percebe? Cara, esse assessor, ele vai ter muito resultado. Esse assessor, eu tenho que colar nele. Esse assessor que vai dar certo, eu já percebi que ele tem... um quê a mais ali, que ele pode entregar muito mais, e eu vou colar nele aqui. Legal. Eu acho que a palavra que eu uso para poder achar esse diamante, né, que a gente sempre usa, pelo menos nesse setor, começa justamente com o quê a mais que você falou. Eu acho que o diferencial é ter a querência. Né? Então, eu avalio, porque, cara, como você disse, o mercado é para todo mundo. Né? É muito simples o negócio. Então, quando eu pego um cara, seja meu direto, que entrou diretamente comigo ou com alguém da rede, e já aconteceu dentro do meu negócio hoje, atualmente. O cara que eu botei indicou uma pessoa e o cara não tá fazendo com força, mas eu ajudo o cara que ele colocou. Muito bom. Né? Porque ele faz parte do meu time, então eu também preciso trazer ele para perto, enfim. E a gente já criou resultados assim, dessa forma. Né? E é o que você sempre fala, fogo na base, né? Então isso é extremamente importante. Mas eu acho que o que a gente avalia como liderança é a querência. Eu acho que eu sempre uso que o fator determinante para a pessoa ter resultado em qualquer área é a motivação. E motivação não é não sei o que não. A motivação que eu acho que eu tenho comigo é o motivo que gera aquela ação. Né? A pessoa ela precisa ter a querência, que a querência é o quê? O motivo dela fazer. Então eu sempre, quando a pessoa entra, eu sempre pergunto, cara, tu vai entrar para quê? Qual é o teu objetivo com o negócio? Muito bom. Né? Eu quero só ganhar ali R$1.000 a mais, que já é um puta resultado. Né? Hoje no Brasil que a gente vive. Cara, beleza, então R$1.000 dá para tu tirar no primeiro mês, cara. Né? E na primeira semana. Primeiro dia, para alguns casos. Primeiro dia. Sendo que, às vezes, cara, a realidade da pessoa ela é tão distante disso que se eu falo, cara, dá pra tirar no primeiro dia. Ela fala, não é ela se assusta. Não é pra mim. Então a gente tem que ter muito cuidado até de vender, não é nem vender, né? É comunicar isso, porque as pessoas, cara, o brasileiro sofre, cara, infelizmente. Então a gente vem, eu acho que a Sandy, ela vem com essa esperança para as pessoas. E eu acho que o que a mais é isso, a querência, né? A gente achar pessoas com motivos para poder agir. Eu acho que estarem insatisfeitas. Legal. Né? Eu acho que, cara, eu tô na rua todo dia, eu tô online todo dia nas apresentações, buscando pessoas insatisfeitas. Né? E insatisfeito não é ingrato. Né? As pessoas elas confundem. Eu quero mais. Eu não agradeci, não. Eu agradeço por tudo, mas eu sempre quero mais. Né? Então, a gente tá insatisfeito sempre. Né? A insatisfação é que gera a criação, né, cara? É verdade. Eu ouvi uma frase uma vez que diz assim: toda inovação veio pela restrição, seja restrição financeira, restrição, né, geográfica, restrição, qualquer restrição. Ela gera inovação. Eu tenho restrição e eu inovo para poder fazer com aquela restrição. Eu queria dar um passo atrás, Saulo, até para te passar para tu fazer a próxima pergunta e comentário. O Saulo falou assim, cara,
a gente está num mercado novo, né? A gente não entende de energia. Eu também não entendia até 3 meses atrás do mercado de energia. Tinha uma noção, já me envolvi no mercado de energia, mas não tinha uma robustez de conhecimento no mercado de energia. Entendo de negócio, entendo, né, de expansão e tudo mais. Mas hoje, na verdade, quando a gente pensa estrategicamente nos modelos de negócio, hoje o Sunny Partners, que é esse canal de assessor de energia, ele está no mercado de dinheiro. Ele está no mercado de renda extra. O submercado é dinheiro com energia. Então, quando a gente fala de abordagem, quem pode fazer parte desse negócio é aquele cara, aquela mulher, aquela pessoa, né, que quer uma renda adicional, seja de 1.000, seja de 500, seja de 2.000, de 10.000, de 50.000, 100.000, como a gente está falando aqui. Sim. Então, a gente está no mercado dinheiro, no submercado dinheiro com energia, né? Então esse é um submercado. Aí a gente vai falar de nicho, estratégia e tudo mais. Então hoje, no Brasil, por exemplo, falando de tamanho de oportunidade, tem milhões de pessoas que saem todos os dias para fazer entrega no iFood, por exemplo, nos aplicativos, né, de entrega. Tem milhões de pessoas que rodam horas e horas no Uber para ganhar 2, 3, 4 mil reais às vezes, né? Tem pessoas que, cara, se cadastram para poder, né, em outros modelos de afiliação. E, cara, trabalham pra caramba, arriscam suas vidas, fazem investimento, alugam um carro, alugam uma moto para poder fazer isso. E aqui ele não precisa ter esse custo, ele não precisa ter esse risco, ele consegue fazer a partir do seu celular de casa, né? E consegue fazer muito mais dinheiro do que talvez rodando um aplicativo, apesar de ser uma boa opção, apesar de eu acreditar nesse modelo e ser um grande apoiador dessa gig economy, desse novo modelo de negócio, né? Que chegou a partir de vários big techs, de vários big players. E quando eu olho para isso, Saulo, eu vejo ainda mais oportunidade para quem quer se posicionar agora. E o que eu queria até que tu trouxesse, porque tu tem uma grande visão sobre isso, já aprendi muito contigo, inclusive, sobre isso. Cara, esse mercado nasceu nos Estados Unidos. Isso veio dos Estados Unidos e Europa. Já acontece isso há muitos anos. Qual que é o tamanho desse mercado? Da onde vem, Saulo? Até para a gente passar para quem está assistindo, da onde vem esse mercado? Por que a gente acredita nessa transformação desse mercado, né? E eu queria que tu trouxesse isso e a gente passasse a bola para o Glardo para a gente trocar aqui. Se a gente pegar no Brasil a quantidade de unidades consumidoras, a sua casa é uma unidade consumidora, uma loja de rua é uma unidade consumidora de energia. Se a gente pegar todas as unidades consumidoras de energia do país e comparar quais que já possuem ou energia por assinatura ou até mesmo tradicional kit solar de telhado, menos de 10% possui algum tipo de geração ou crédito, de compensação de crédito de energia. Então esse mercado, cara, ele ainda nem começou. A oportunidade desses novos profissionais, ela é muito abundante. Porque o Uber, quando o cara saía de casa para fazer um Uber, ele precisava encontrar o quê? Um passageiro. O aplicativo trazia para ele. O assessor de energia precisa encontrar o quê? Alguém que consome energia. Não é uma coisa muito difícil de se pensar. Então, toda grande disrupção, seja de tecnologia ou disrupção regulatória, cria-se uma nova profissão. Isso é. Eu vou trazer um exemplo que é muito curioso, até em conversa de família. Se pergunta às vezes para uma criança ou um pré-adolescente o que é que ele quer ser quando crescer, a expectativa dos mais antigos é falar médico. Falar o tradicional, né? Pô, quero ser, para agradar papai, eu falaria quero empreender, né? Mas quero ser uma profissão que a gente já conheça. Isso é a cabeça da geração que ainda está, né, se adaptando ao novo. Quero ser médico, quero empreender, pai, quero fazer o que você faz, quero estudar para tal coisa. E hoje, muito pré-adolescente fala assim, cara, eu quero ser influencer. Cara, eu quero criar conteúdo na internet. E assim, não é de se criticar, porque dá dinheiro. Aí, se vale a pena, se não vale, é outra questão. Mas dá dinheiro. É uma profissão influencer. É uma profissão social selling. Você vê hoje, tipo, Magazine Luiza. Cara, eu estava escutando um podcast recentemente, os caras falando que as vendas de social selling pelo WhatsApp do Magazine Luiza, porque o vendedor do Magazine Luiza ele pode ter a própria relação de venda digital e a própria loja digital dele. Vende mais do que a loja física. Cresceu mais do que qualquer outro canal. Então, eu entendo que quando esse mercado abrir, que já tem data por lei,
que começa em novembro do próximo ano, a primeira etapa, necessariamente vai precisar existir o profissional que explica para as pessoas, que educa as pessoas. E uma das vantagens da gente viver num país que não é o país, vamos dizer assim, de maneira popular, de primeiro mundo, é que naqueles países mais avançados, como Europa, Estados Unidos, essa mudança já aconteceu. Então, o mercado aberto, onde qualquer empresa pode vender energia para qualquer consumidor, ele já acontece nos Estados Unidos há pelo menos 25 anos. E lá, quando isso aconteceu, 25 anos atrás, os Estados Unidos ele criou a profissão do Energy Advisor, que é o assessor de energia, que hoje é um negócio regulamentado e que tem um profissional, enfim, com carteira de clientes. Então, a gente traz isso para o Brasil, esse conceito para o Brasil, para que a gente consiga educar as pessoas. Afinal de contas, hoje a gente só não faz mais conversão de portabilidades de pessoas para energia para assinatura, não é porque o produto não é bom, não é porque não vale a pena, é porque as pessoas não entendem. Elas não conhecem. É um processo de educação. E isso, inclusive, deve ser um dos principais desafios da tua rede, né? Ser bom demais para ser verdade deve ser o que a gente mais escuta na rua, assim, para converter a portabilidade. Total. Eu converso muito, já conversei muito com vocês e com os meninos também, da minha rede, e eu falo assim, cara, a primeira ideia que eu tive lá na minha imobiliária foi o quê? Separar um espaço, botar 5, 6 call center, né, que se chama aqui, né? E a galera começar a ofertar. Né? Eu pensei nisso. Sendo que, cara, eu entendi, não foi nem questão de escala, de tamanho, nada. Eu falei assim, cara, as pessoas elas não vão acreditar numa pessoa desconhecida ligando pra ela, ofertando uma coisa gratuita pra dar desconto. Não vai. É a cara do golpe, cara. É a cara do golpe. Né? Então, assim, eu acho que o canal do assessor de energia foi muito, muito inteligente da parte da Sunny, porque, cara, o assessor de energia, qual é, na minha visão, cara, qual é o principal diferencial pra gente como assessor? A gente está com a oportunidade que as pessoas não conhecem, sendo que elas precisam. E elas vão querer agora ou daqui a um ano. Isso aí, na minha visão, é muito claro, como cristal. As pessoas elas vão mudar da concessionária. Então, a pergunta vai ser para a Sunny ou vai ser comigo ou com outra pessoa? A minha pergunta é essa. Então, falando um pouco do resultado de 80 dias, como vocês falaram, por que tu tá tão veloz, Glardo? Porque eu entendi esse jogo. Esse jogo não é de quem sabe mais energia, esse jogo é de quem é mais rápido. Na minha visão de assessor, do lado de cá. E aí é natural, pensando a médio e longo prazo, quem é que vai se destacar mais? É que nem carteira, cara. E aí tu vai criar uma carteira de indicação, e aí tu precisa de mais conhecimento para tirar dúvida, e a gente vai se especializando com o decorrer da caminhada. Mas nesse início, cara, e aí eu acho que é o brilho do negócio até abrir o mercado, cara, é velocidade. Então a gente tem que ser rápido. Eu falo isso muito, eu sou chato falando isso pro meu time. Cara, a gente tem que ser chato, porque tu vai ficar indignado quando tu vê a tua prima com a conta no outro assessor. Muito bom. Né? Então, é muito forte isso. Esse raciocínio. É a mesma coisa que eu uso na minha empresa, no mercado imobiliário. Cara, todo mundo que mora de aluguel pensa em comprar um imóvel. Agora, por que não vai ser contigo? Porque às vezes as pessoas têm vergonha de falar. Eu tenho hoje gente na minha rede, abrindo o jogo aqui, porque é normal, e pra você que vai entrar também no negócio, cara, as pessoas têm vergonha de oferecer o desconto da Sunny. Porque não entende o tamanho da oportunidade. Eu falo, irmão, se a vergonha te pagasse o que tu tava rico, mano. Entendeu? Então, pega essa tua vergonha e faz em atitude. Cara, porque é muito simples o negócio. Não faz sentido o cara não fazer o negócio, cara. Não, isso não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Então, eu tenho que ser rápido, entendeu? E, aproveitando a pauta de falando para empreendedor, falar para empreendedor agora. O cara que é empreendedor, ele sabe que todo empreendimento que dá certo é porque ele tem volume de venda, volume de cliente entrando pro negócio, né? Agora imagina um negócio que em uma venda você pode fazer 1000 vendas ao mesmo tempo. E quando eu digo vendas e você ainda não vendeu nada. De novo, você que é empreendedor, você sabe que todo negócio precisa de volume de venda. Agora imagina em um contato você fazer 1000 vendas sem precisar vender nada. Augusto, o que tu quer dizer isso? A gente está falando aqui do público final, do B2C, do cliente final. Mas se você acessa uma empresa que tem 1000 colaboradores, se você dá desconto para a empresa e ainda diz assim, ó, RH, ou então dono, você pode dar benefício para todos os seus funcionários como o clube de benefício da empresa.
como um Gympass da vida, como qualquer outro benefício que a empresa dá, um plano de saúde, eu também vou dar desconto a partir da minha empresa para os meus colaboradores. Imagina com uma única abordagem você fazer 1000 vendas e ter recorrência de 1000 contas de energia que você só precisou falar com uma pessoa uma única vez. Eu vou repetir. Qual é o negócio que consegue concorrer com isso? Entende? E aí eu queria trazer essa pauta agora do B2B, do empresário. Sim. Cara, a gente pode abordar cliente final, mas a gente pode abordar outro tipo de cliente. Por exemplo, o Glada é um grande exemplo disso, né? Dos dois braços nessa aula. Né? Tem muitos clientes finais, mas um cara fechou 2 grandes redes de supermercado aqui. Está fechando algumas empresas de produtos que a gente não pode falar o nome, né? Grandes também no Brasil, que uma delas, só nos últimos 90 dias, formou 112 mil clientes. Ele quer dar para todos os 112 mil clientes. Com uma única abordagem no Instagram do Glada, ele pode trazer mais de 100 mil clientes de uma única vez. Poderoso. É muito poderoso isso. E aí, Glada, eu queria te ouvir também sobre estratégias dessa, cara, do empresário. Como é que tu olha, o que é que tem visto, o que é que tem dado certo, o que é desafio na tua visão, que eu acho que o cara que é empresário que quer entender isso. Não só o cara que quer se tornar assessor, mas o empresário que quer levar benefício para a própria empresa, entendeu? Legal. Cara, eu acho... A minha filosofia é o quê? Antes de eu ser assessor, eu sou empresário. Então, quando eu fui para a apresentação da Sunny, eu pensei exatamente no que o empresário pensa. Cara, primeiro é diferencial competitivo, é diferencial comercial, é diferencial de retenção de funcionário. E hoje eu acho que a maior briga do mercado é retenção de bons talentos. Né? Então, e eu acho que no mercado que a gente está hoje, o salário, cara, toda empresa vai pagar mais ali, uma ou outra. Sim. Eu acho que o principal diferencial dentro das empresas é os benefícios, né? Os famosos benefícios. E quando eu comecei a avaliar, cara, não existe nenhuma empresa até hoje que eu conheço que tem benefício para o funcionário de energia. Eu entendi antes de todo mundo, porque eu pensei na minha empresa. Eu falei, cara, não tem imobiliária que gera benefício a mais para o cliente fora a venda do imóvel. O diferencial do mercado imobiliário é o quê? Eu abro mão de 1% da minha comissão. Aí fica aquele leilão de comissão. Preço, né? Cara, e primeiro que o cara não se dá o próprio valor. Começa daí. Né? Eu não negocio comissão de venda, porque eu sei do meu trabalho. Mas quando fala de B2B para a Sunny, para o produto energia, eu falei, cara, eu já vendi 630 imóveis. Nesses 6 anos que eu trabalho como corretor. Seja direto, vendas diretas, ou da minha equipe como meu gerente, como, enfim. O que é que eu pensei? Lá na reunião, cara, eu vou falar com os 630 clientes. Não é perguntando se ele quer um desconto. É falando, cara, você faz parte da nossa carteira de clientes, você ganhou um desconto de 15% na conta de energia. E eu fiz isso, um teste, no primeiro dia que eu entrei, com 3 clientes, os 3 hoje já são clientes da Sunny. Né? Tiraram dúvida no começo e tal, mas confiaram no Glado primeiro, antes da Sunny. Né? Então acho que a importância primeiro respondendo do B2B, né? Pensando como empresário agora, não pensando como um assessor. Muito bom. Mas como assessor, cara, é como você disse, eu não conheço um produto, vamos usar esse termo, né? Um produto que eu consiga fazer numa abordagem, não é numa venda, numa abordagem 1000 vendas. Vou usar esse termo, mas não é venda, né? Mas 1000 vendas. Cara, é bizarramente estranho, mano. Então, a gente fechou essas redes de supermercados. Só uma dos supermercados tem 5.500 funcionários, mano. Né? A gente está nos trâmites finais aí, mas, cara, 5.000 funcionários. E aí, lá na reunião que a gente teve, o Saulo tava lá, ele falou assim, cara, eu já tô pensando nos meus fornecedores. Os né? Terceirizados. Eu não posso nem falar o que eu quero falar. Não. Mas, mano, os fornecedores, cara, eu tô falando de indústria de laticínios, indústria de carne, frigorífico. Cara, eu falei, caramba, mano. Então, assim, e eu não tô falando só no estado, eu tô falando Brasil, cara. Nível Brasil. E com um contato, né? Então, e não foi meu contato. Foi um contato de um cara da minha rede. Então, mais uma vez eu reforço aqui, na minha visão como empreendedor, agora eu vou tirar um lado empresário, empreendedor, a importância do cara construir rede dentro da Sunny. Porque mais importante do que, às vezes, os teus contatos é quem tu vai atingir mesmo sem você saber. Com a duplicação do negócio. Né? Então, cara, por isso que eu digo, 2.500 até o final do ano de assessores é pouco. Cara, eu vejo que o empresário, ele tem a obrigação de ter algum tipo de eficiência financeira na empresa. Porque custos é que nem unha, né? Você tem que estar cortando sempre, enfim. Quando você dá uma economia em energia, você está dando praticamente uma receita líquida, porque é despesa, né? Total. Então, só para frisar aqui, o empresário ele tem a economia da própria empresa dele, ele tem energia para assinatura como um benefício para os colaboradores. De retenção e, enfim, de melhorar ali a qualidade de
benefícios dos colaboradores. E ele tem também... Que diminui a folha de pagamento dele, né? Isso, exatamente. E ele tem também um negócio que é muito legal, que é o seguinte. Tem muita empresa que está acostumada a fazer parcerias comerciais que eles chamam de serviço de valor agregado, SVA. E a gente tem muitas parcerias comerciais com pessoas jurídicas que começaram como nossos clientes de economia. E o cara fala assim, cara, será que eu posso colocar energia por assinatura da Sunny no meu... programa de benefícios? Será que eu posso colocar energia por assinatura quando um cliente me ligar para cancelar o produto porque eu reajustei o preço do meu serviço, do meu produto? E fala assim, não, mas cara, ó, se você aderir ao nossa energia para assinatura, o reajuste que eu fiz, assim, ele deixa de existir, tá pago, só com a economia que você vai ter em energia. E isso acaba sendo também um argumento, né? De argumentação comercial que as lideranças, como assessores, como você, leva para a rede. Né? Cara, até pegando esse gancho aí que você está falando, a gente está ultimamente tendo muita tratativa com pessoas que trabalham com proteção veicular, seguros e tudo mais. E a gente sabe que quem trabalha com venda de produto ou de serviço, cara, a maior objeção do Brasil é valor, é custo, né? Preço. E aí eu tava conversando com um dos caras que a gente tá trazendo pro time, que se cadastrou conosco, e ele pensando, cara, estratégia. Eu falei, cara, vamos lá. Tu trabalha vendendo proteção veicular. Quanto é que custa mais ou menos uma proteção veicular lá? R$150, sei lá. Cara, se tu pega um cara, esse mesmo cara que tá reclamando do preço, e ele tem um valor de energia, e ele tem R$50 de economia. Primeiro, que se ele falar que é pouco, tu pede pra ele te dar R$50. Né? Começa daí. Mas ele vai achar pouco, não. Beleza. Já é... A proteção que tu ia vender de 150 já não é mais 150, é 100 agora. E às vezes a economia vai ser o valor da proteção. Então, ele tá tendo a proteção gratuitamente e, além disso, um benefício dentro da conta de energia. Então, cara, isso é um argumento poderosíssimo de venda. Para quem sabe fazer. E fora quando o cara não reclama do preço, da proteção, por exemplo, que é o exemplo que você está dando aí, e quando ele não reclama do preço, ele fala assim, Glardo, já que você fechou a proteção aqui, no nosso clube de benefícios, você também tem desconto, 15, 20% na sua conta de energia. Só precisa agora que você dê um aceite aqui, porque ele já pegou o comprovante de residência, geralmente é energia. Então só dá o aceite aqui que em 90 a 120 dias você tem agora, né, 15% de desconto na sua conta. Sim. Ou seja, em uma única contato, ele fez 2 vendas, em uma única venda ele tem 2 recorrências, da proteção e agora da energia. Então também é estratégia de escala e receita para a empresa e receita para o executivo. Porque, pô, eu tenho uma receita, um linha de receita agora, que nesse caso é proteção veicular. Só que agora eu tenho proteção com energia. E as duas me pagam recorrentemente, porque o cliente tem que pagar recorrentemente. E esse caso do empresário ainda tem a observação. Por exemplo, dá o meu exemplo aqui. Cara, eu tenho, né, conta de energia lá do escritório. Cara, com a Sunny diminuiu R$ 2.400 mensais por mês da conta de energia. E cada real economizado é um real de lucro. Cada venda que você faz não é lucro, porque para dar 10, 20, 30% de venda, você tem que ter uma estrutura e tudo mais. Então, cada R$1.000 é R$1.000 de lucro. Cada R$10.000 economizado é R$10.000 de lucro. Então, é R$2.400 de lucro. Agora, né, além do lucro, o meu RH, todo recrutamento, ele está colocando esse cara, clube de benefícios que eu tenho na empresa. Cara, você já tem, ele já traz a conta, o novo funcionário já cai, renda para a empresa. A empresa traz renda com os novos funcionários, com os colaboradores que já tinham e com os novos que estão entrando. Né? Então, além da retenção, eu tenho renda também. Além da economia, eu tenho renda também com o próprio ecossistema. E se você pensar como empresário, eu quero que você pense como empresário agora, para você colocar R$10.000 de lucro a mais no seu negócio. Qual que é o risco? Qual é o investimento? Qual que é a estrutura que você precisa ter? Você precisa contratar uma nova pessoa. Então, quanto te custa para colocar 10 mil? Para colocar 100 mil a mais de recorrência no teu negócio, 100 mil a mais líquido no teu negócio. Qual é o custo? Qual é a estrutura? Quantidade de pessoas? O que você precisa fazer para ter 100 mil a mais de lucro no teu negócio? Cara, às vezes eu tenho que investir 1 milhão. Às vezes eu tenho que esperar mais um ano até que aquele novo negócio, aquela nova frente, aquele novo produto ganhe performance. E a partir daí eu tenho 10, 20, 50, 100 mil a mais de lucro. Aqui você pode ter lucro sem risco, sem estrutura, cara, com muita recorrência e com muita facilidade, usando o próprio ecossistema. Eu usei o meu funcionário, quando eu digo usei, cara, dei benefício para o meu funcionário, agora eu posso dar benefício para o meu fornecedor, agora eu posso dar benefício para o meu cliente, e aí eu fazer 10, 20, 30, 50, 100 mil de lucro líquido sem ter risco, cara. Eu tenho uma história muito boa para contar sobre isso aí, que é exatamente isso que você está falando. A Sunny tem um cliente que eu já tinha um relacionamento de outros carnavais, que é uma rede de supermercados na zona sul do Rio de Janeiro. Tem acho que umas 16 lojas, Copacabana, Leblon e tal.
a economia que nós... Isso foi no processo de negociação, eu escutei do CFO da empresa. A economia que nós estávamos projetando na simulação gerava para ele um lucro, porque ele, exatamente o que o Augusto falou, tirava a despesa que ele tinha na DRE dele, gerava para ele um lucro equivalente a uma loja da rede dele. Forte. Aí ele falou assim, cara, então deixa eu ver se eu entendi. Eu me lembro que ele fez exatamente assim, deixa eu ver se eu entendi. Tu tá me dizendo, e tá no contrato, você tá me dizendo que se eu fizer adesão à sua energia sem pagar por essa taxa de adesão ou qualquer outra coisa, eu vou ter a mesma receita que eu teria se eu estivesse abrindo uma loja nova, com risco trabalhista, com aluguel de espaço, com reforma, tererê, tarará, com tempo de rampagem, porque a loja já não nasce dando todo o lucro dela, potencial. Eu falei, cara, é isso. Se tá aí, é isso, né? E esse cara, assim, depois já tem uns 2, 3 anos que ele é nosso cliente. A gente já chamou para fazer conteúdo e tal, porque isso me marcou muito. Eu falei, cara, eu como empresário, eu tenho a obrigação de estar procurando eficiência no meu negócio. De estar, cara, construindo as coisas com o menor custo possível. E energia para assinatura, cara, assim, tá de mão beijada aí para quem quiser colocar. Para pessoa física, eu acho que é mais uma oportunidade de educação. Mas para o empresário, eu acho que é, cara, obrigação ter. Total. É isso mesmo. E, cara, olha só o que eu tô pensando aqui agora. O assessor de energia é a única profissão, é o único empreendimento que você pode ganhar R$50 em uma venda, você pode convencer uma empresa, você pode converter uma empresa e fazer 1000 vendas em uma única vez, e em uma única venda você pode ganhar 300 mil, 350 mil de uma única vez. Porque isso acontece com frequência no nosso empreendimento. Tem pessoas que cadastram uma conta de R$500, ganham ali seus 50, R$100 de comissão. Tem pessoas que colocam um supermercado e cadastram 1000 clientes, 1000 funcionários de uma única vez. E tem pessoas como um assessor nosso, que indicou uma grande empresa de telecom aqui do Norte e Nordeste, e numa única venda, ele ganhou R$350 mil de comissão. E essa empresa que ele indicou, economizou nos últimos 2 anos quase 3 milhões de reais com a gente. Esse é o único empreendimento que eu acesso o cliente final, pequenininho, eu acesso o médio, acesso o grande, sem ter investimento ou estrutura a mais. Sim. Entende? Cara, para mim isso é bizarro. Isso para mim é bizarro. Então, quando a gente vai raciocinar... É por isso que a gente tem que educar esse mercado. Urgente, rápido. Ser bom demais para ser verdade, né? Realmente, cara, é muito complexo esse negócio. E pegando esse gancho, cara, que vocês estão falando aí, eu acho que, talvez pelo conhecimento, ou pela a diferença de economia, eu acho hoje mais simples, falando do lado de cá, né? Sempre falando do lado de cá. É mais simples o empresário entender isso, a matemática, né? Mas quando... Eu já até falando de cliente final, pessoa física, eu já peguei uma cliente que é cliente minha da Sunny hoje, e ela falou assim, a economia dela acho que dava R$34, mais ou menos, no mês. E aí ela, só isso, R$34, né? Eu nunca digo a economia mensal, né? Eu sempre trabalho com a economia anual, porque faz mais sentido. E aí ela, R$34 só isso é muito pouco, não faz sentido. Eu falei, primeiro, amiga, tu vai gastar o quê? Nada. Até ser injetado o desconto, o que é que vai ter de mudança na tua vida? Zero. Mas se não for... Vamos pensar que não fosse injetado. O que é que mudou a tua vida? Nada. E o principal, se é pouco, me dá todo mês R$35. Aí ela, não, mas é diferente, não sei o quê. Começou a se contradizer. E aí a gente vai começando a brincar, mas, cara, é uma brincadeira que faz sentido, cara. Então, as pessoas, elas estão muito acostumadas. A economia tem que ser R$100, R$200, R$1.000. Mas de pouquinho em pouquinho, cara, é como você tá falando. É R$2.000 no ano, é 3 mil. Pessoa física, né? Em residência eu tô falando. Então... E tudo, cara, é a inovação. Todo novo mercado precisa ser educado. Sim. porque as pessoas podem reclamar de R$50 de desconto na sua conta de energia, mas rodam 3, 5 quilômetros para encontrar um posto de gasolina que vão economizar no litro 30 centavos. Verdade. Entende? Então as pessoas não têm problema sobre a economia, é sobre o incentivo. Como tem propaganda do posto de gasolina, a gasolina é algo comum. Aí você fica procurando 10, 20, 30 centavos a menos. E aí roda 3 quilômetros e não faz o cálculo. E talvez você esteja gastando mais para ir naquele posto de gasolina que você supostamente acha que gasta menos reais. Aí mesmo que gaste menos, no tanque inteiro vai dar R$10 de desconto. Entende? Isso então, mesmo. cara, às vezes é só a educação, né? Isso eu acho que é das formas para a gente traduzir o nosso momento.
E aí eu tenho uma pergunta para te fazer, assim, e já tô caminhando aqui para os finalmente aqui do nosso papo, mas tem uma pergunta que eu acho que é muito importante fazer aqui. O nosso momento, que eu falo, o momento do mercado de energia, é um momento de educação. Sim. Veja só, hoje a gente nessa conversa falou muito sobre o mercado que vai abrir em 2028. Poxa, mas se só vai abrir em 2028, o que a gente está fazendo aqui agora? A gente está construindo vantagem. Saindo na frente. Nós estamos construindo vantagem. Quando o cara ele entende o que vai acontecer na abertura de mercado, que aconteceu em telecom, assim, antigamente todo mundo tinha a linha telefônica, era praticamente um ativo da família, né? Era que nem comprar um carro. E hoje todo mundo tem liberdade de escolher a sua própria operadora de celular. Quando isso acontecer em energia, fazer esse trabalho de assessor de energia lá na frente vai ser muito diferente de fazer hoje. Então, assim, queria te perguntar para você que é uma liderança. Quem entrar agora, a pessoa que entra agora no teu time, quais são as vantagens que ela tem? Cara, vamos lá. Eu queria trazer essa pergunta engraçada, cara, porque assim, eu queria trazer a minha visão lá da frente para hoje, para todo mundo, né? Como líder. Mas, na minha visão, a minha vantagem, né? E de quem for entrando, né? Eu digo a minha, mas, cara, eu sou todo mundo, né? A vantagem de quem tomar a decisão de fazer o assessor de energia hoje, junto com a Sunny, primeiro, sem falar de estrutura, né? Porque, enfim, falar de estrutura de empresa é outra coisa bizarra que me chamou a atenção. Mas, falando da oportunidade mesmo de profissão, na minha visão é o seguinte, cara, é a mesma coisa que aconteceu, vou citar aqui exemplos para tu entender, a mesma coisa que aconteceu com investimentos lá atrás. Por exemplo, a gente comenta muito sobre o exemplo da XP, né? Então, hoje, apesar de ainda ser muito novo esse mercado de investimento, já tem 15, 20 anos, mas ainda é muito novo. Mas o mercado de energia, e não é 2028 que vai ficar população, vai ter um tempo também de maturação, de informação. Mas tomando a decisão hoje, cara, como você disse, né? A gente está criando vantagem, a gente sai na frente. A gente vai ter mais carteira de indicação, porque eu acho que lá na frente vai ser muito processo de indicação. Né? Empresas e profissionais Total. E tudo mais. Então, uma coisa é eu sozinho ter 20 clientes me indicando. Outra coisa é eu ter uma carteira construída em 2 anos de 100 mil clientes me indicando todo dia 2, 3, 4, 5, 6. Bizarramente, isso é a minha visão. Então, a vantagem de sair na frente agora, cara, é o time mesmo. Eu não sei se as pessoas aí de casa elas têm esse entendimento de time. Né? Mas time, pra mim, o significado de time, cara, é a gente... ser privilegiado, eu vou usar esse termo, de ter uma grande oportunidade que mesmo que você não acredite vai acontecer, já é fato, né? E você foi convidado antes disso acontecer. Então eu acho que quando eu convido alguém, ou alguém me convidou, o Augusto me convidou, cara, eu até agradeço ele praticamente todo dia. Hoje eu digo, cara, meu amigo é meu mentor e tudo mais, mas eu me sinto privilegiado. Porque, cara, podia ter sido qualquer pessoa. Né? Podia ter sido o João, o Maria, José, que tem hoje 310 pessoas na rede. Mas fui eu. Agora, claro, não só por culpa do Augusto ter me convidado, eu também tenho que fazer minha parte. Né? Então, eu acho que o time, como você tá falando, cara, as pessoas elas vão se arrepender lá na frente de não ter tomado a decisão hoje. Eu acho que o sentimento é esse. E as pessoas, elas têm... A gente teve exemplo agora na Copa, a gente estava conversando sobre isso esses dias. As pessoas, elas têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. Né? E quem tem medo de perder, perde, né? E quem tem medo de perder, perde. E perde dinheiro, perde oportunidade, perde... Às vezes a pessoa tá agora, de joelho, dentro de casa, perdendo oportunidade, cara. E às vezes a oportunidade chega... Eu até vou abrir aqui rapidinho pra contar uma... Não sei nem como é que fala. Uma fábula, sei lá. Aquelas histórias, né? Que a pessoa tava sendo afogada no mar. E aí pedindo Deus ajuda, Deus ajuda, Deus ajuda. Chegou um jet ski. Bora. Não, eu tô esperando Deus me ajudar. Aí depois veio o helicóptero com aqueles balde, aqueles sacos, né? Vai, não sei o que. Ela, não, só esperando Deus chegar. Aí depois veio o surfista, pegou, sobe aqui na minha prancha, vamos nadando até lá a praia e tal. Ela tava distante da praia, ela não tinha mais força, tava se afogando. Ela, não, vou esperar Deus ajudar. E aí, resumindo a história, ela morreu afogada. Chegou no céu, ela perguntou, Deus, por que você se esqueceu de mim? Ele falou, pelo contrário, eu te dei 3 oportunidades. E você não abriu os olhos para essa oportunidade. E aí eu acho, trazendo essa analogia pra gente, é a mesma coisa. Às vezes a pessoa tá pedindo oportunidade a Deus, ou enfim, ao que ela queira chamar, e chega a oportunidade. Sim. E ela, em vez de enxergar de forma positiva, ela tenta encontrar um problema onde não tem.
A verdade é essa. Então, eu acho que... Agora, quando é que ela vai valorizar essa oportunidade que ela perdeu? Daqui a 2 anos. Sim. Quando ela fala assim, caramba, mano, o cara Passou me na minha convidou. frente, eu não percebi. Eu tive a chance de ser o dono da loja da Claro. Eu tive a chance de ser o dono da loja da TIM. E hoje eu não tenho nem... Cara, eu vou falar uma pessoal. Eu já tive um Bitcoin, velho. Não tem Caraca. valor. Não seja um Saulo Eu já e tive tenha um, o seu Bitcoin cara. na energia. Aí O cara do banco ele me baixou o cara clima do lá dentro negócio. banco me deu um Bitcoin e falou: olha isso aqui, que legal. Eu falei: o que faz com isso? Cara, isso vai ser dinheiro um dia. Cara, isso foi... Eu tinha 21 anos de idade, há 20 anos atrás, 22 anos atrás. E eu passei pra frente, eu não sei nem pra quem eu já tive um Bitcoin. Hoje seria o quê? 600 mil, sei lá. Cara, Cara, é doido, bizarro. meu irmão, você tava bem, viu? É bizarro. Agora, pra gente caminhar pro fim aqui, eu vou puxar uma parada aqui, Saulo. Se fosse pra dar um conselho, aproveitando a história do Bitcoin, que conselho tu daria pra turma? Cara, eu vou dar um conselho baseado num momento muito presente nos noticiários. A gente está vendo que a inteligência artificial está chegando muito forte na sociedade e, assim, inevitavelmente, a inteligência artificial ela vai gerar desemprego. Pode não ser o seu, mas ela vai gerar desemprego. Uma coisa que a inteligência artificial não tira é o olho no olho. É o relacionamento pessoal. É a construção de relacionamentos. E eu acredito, assim, fielmente, de que cada vez mais o ser humano ele vai ser bom em relacionamentos. Então, eu acho que fica a reflexão e o conselho. Se você hoje construir a sua profissão baseado nos seus relacionamentos, você vai estar sendo um ser humano melhor e que você vai estar alinhando o seu propósito profissional com o seu propósito pessoal. E a oportunidade que existe hoje no mercado de energia, ela é uma oportunidade assim que existe uma abundância de argumentos. A gente poderia passar aqui horas falando de coisas que são boas para entrar no mercado de energia e talvez esse seja um dos problemas do momento, porque parece ser bom demais para ser verdade, parece golpe porque é bom demais para ser verdade. Então o meu conselho é: estude, se informe e não perca as oportunidades que estão passando na sua frente, porque ninguém está pedindo aqui para você olhar isso como uma mudança muito grosseira na sua vida. Você pode começar aos poucos, com a conta da sua casa, com a conta da sua família, para você entender. O custo de oportunidade é muito baixo hoje, mas daqui a 2 anos já não vai ser mais. Então, essa é a dica. Estude, se informe e entenda o que está acontecendo hoje na sociedade. Muito bom. Glardo, qual que é o teu conselho, irmão? Cara, eu vou dizer pra você que tá aí do outro lado da tela que é o seguinte: não confunda medo com prudência, né? Eu quero deixar isso muito claro aqui pra você. Medo é o que te paralisa, né? As pessoas elas entendem que é importante ser prudente. Prudente é avaliar o que está sendo proposto pra você. Mas medo é quando aquela oportunidade ela te trava. Quando você acha, cara, você vai entender muita desculpa pra não fazer o negócio. E aí falando da Sunny da gente. Cara, a oportunidade de hoje de assessor, a gente já falou N motivos para você fazer o negócio. Agora, a gente só não pode fazer a tua parte. E não deixa o medo te travar. Seja prudente. Vá analisar. E quando você vai analisar, você vai entender que não tem risco do negócio não dar certo. Não tem o que dar errado. Então, se não tem o risco de dar errado, aí entra aquele velho ditado, né? Muito bom para ser verdade. Mas aí você está sendo prudente. Você já foi prudente. Você foi avaliar. Avaliou, viu realmente as entrelinhas e tudo mais, e viu que o mercado é exatamente isso, é uma coisa que alguns sempre falam. Existe a diferença do argumento e da verdade. O argumento é quando o vendedor, o assessor vai te prospectar. A verdade é quando você pega aquele argumento e estuda. Ou vai esperar o tempo passar. Né? Então seja prudente, mas não deixe o medo de travar, porque pode ser a oportunidade, pode ser o cavalo branco selado passar na sua frente. Essa é a minha dica. Muito bom. E eu quero dizer para vocês, cara, que existe uma grande diferença entre desejo e obsessão, né? Desejar, todo mundo diz que deseja. Querer, todo mundo diz que quer. Eu quero ter sucesso, eu quero ter uma oportunidade, eu quero dar um próximo passo. Todo mundo. Se você estiver numa roda de 5 amigos e perguntar quem quer ter sucesso aqui, os 5 amigos vão levantar a mão e vão dizer que querem ter sucesso. Mas existe a obsessão. O cara que
pega aquilo para si e vou me agarrar a isso e eu só vou parar quando isso aqui funcionar para minha vida, quando isso aqui der certo. Vou rejeitar a perfeição, vou rejeitar a rejeição, vou rejeitar estar pronto, eu vou começar para depois ficar pronto. Então não confunda apenas querer, apenas ter vontade, apenas ter desejo com obsessão. São os obcecados que vencem no final das contas, não são os mais talentosos. Então o meu conselho para você no final desse podcast é que se você tomou a decisão de ser um assessor de energia, se torne um assessor de energia obcecado. Obcecado pelo cliente, obcecado pelo seu motivo, obcecado pela sua meta. Faça até dar certo, porque esse negócio vai dar certo comigo, semigo, com você ou sem você, mas vai ser muito melhor que se você estiver no jogo junto com a gente. Turma, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela audiência, foi um papo massa pra caramba, Glardo, obrigado pela convite, visão, obrigado pelo comprometimento, Tamo muito junto. massa estar construindo contigo, tenho certeza que a gente vai contar muita história e não as nossas, porque as melhores histórias são as histórias das pessoas que entram na rede, transformam suas vidas através desse negócio. Verdade. Isso aí, galera. Se ficou até aqui, é porque você gostou do papo. Então aproveita que você está aqui, curte e joga esse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que precisa entender mais sobre o assessor de energia, conhecer esse mercado e que vai gostar desse conteúdo. Obrigadão e até a próxima. Tamo junto. Tamo junto, Valeu. galera. Pra cima.